Abre comigo a sua Bíblia, irmãozinho querido, no Apocalipse, capítulo 6. Esse capítulo tem 17 versículos. Só a leitura dele vai quase o tempo que eu tenho para falar. Então eu vou ler apenas alguns versículos iniciais e a gente vai continuando posteriormente. Diz-nos assim essa palavra: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Eu ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: Vem. Olhei, e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, Vem. Então, saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, Vem. Olhei, e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Eu ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia, Vem. Olhei, e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Já que estamos lendo, vamos continuar. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. Foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olhei, enquanto ele abria o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Amém. É claro que só a leitura por si já amedronta, já causa impacto, já nos causa espanto. Precisamente
causa-nos isso pelo fato de que não sabemos quando, onde, como essas coisas irão acontecer. Embora tenhamos na palavra de Deus toda a informação necessária para que pela fé possamos nos atentar para a veracidade disso, e perceba que Jesus falou muito claro acerca disso. Ele disse de maneira abundante que viria um tempo tão dramático, tão terrível, que as pessoas ficaram assustadas quando ele citou isso. E não obstante a sua palavra falada, ele usa João para que ele pudesse ver e deixar profetizado tudo aquilo que haveria de acontecer. Visto que a grandeza de Deus se resume exatamente nisso, no fator de ele mostrar as coisas que acontecerão muito, muito, muito antes que elas aconteçam. E tornando isso a público, faz com que sim, tenhamos a certeza que Deus de maneira nenhuma erra em sua fala. Ao contrário, em tudo aquilo que ele disse vem se cumprindo na totalidade. Se você quiser, venha comigo nas palavras de Daniel e perceba o que ele expõe de uma maneira tão dramática e que cria em nossa mente um cenário onde as coisas virão a se formar de forma visível. Daniel, no capítulo 9, e o verso 24. Ele anuncia dizendo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, isto é, a crucificação de Jesus. E não será mais o povo do príncipe que há de vir, a saber, o povo do anticristo que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, isto é, Jerusalém. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras, e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Ainda no livro do profeta Daniel, vai comigo no capítulo 12, e vejamos o que o texto diz nos versos 1, 2 e 3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo, aleluia, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Amém. As palavras de Deus dadas ao profeta Ezequiel anuncia um tempo sombrio desde que os israelitas estavam aprisionados em Babilônia.
como já ensinamos isso, e muitos se lembram, só faço-vos recordar, desde a saída da ordem, desde o tempo em que é dado a palavra a Neemias, reedificar os muros, Esdras, reconstruir o templo, é contado desse período 62 semanas. Quando o templo é inaugurado, então, percebam, existe um tempo de mais 7 semanas, que são 49 anos, e completa, portanto, 69. Quando completa 69 semanas, o cordeiro ungido foi tirado, isto é, crucificado. Então precisava de mais uma semana para completar 70 semanas de Daniel. Assim, esta semana ficou na obscuridade, sem saber quando, porque o profeta Daniel disse que ela iria acontecer, mas ele disse, em um tempo futuro, ela vai acontecer. Quando completa 69 semanas, há um intervalo, que pode ser chamado de obscuridade. Esse intervalo é o que a Bíblia diz, tempo dos gentios. É o que a Bíblia chama de período onde a igreja é estabelecida como igreja, como principal instrumentalidade do reino. Essa última semana que está para acontecer, teve esse espaço de tempo que já dura 2000 anos, e a gente não sabe ainda quanto tempo mais esse intervalo vai ter. Essa parada por recreio vai ter. Mas o certo é que a 7ª semana brevemente irá acontecer. E diz o profeta Daniel que a 7ª semana, chamada Semana de Anos, portanto são 7 anos, ela acontecerá de uma maneira abrupta, mas com algumas particularidades. Primeiro, esta semana é nominada, é chamada por Jesus de grande tribulação, de aflição dos últimos dias, de angústia de Jacó. A palavra angústia de Jacó significa angustiosamente apertado. Disse Jesus que serão os dias de juízo. Outras versões diz o dia do juízo de nosso Deus. É um dia que dura 7 anos. Esta semana de 7 anos, segundo o profeta Daniel, aqui no capítulo 9, verso 27 que lemos, um príncipe se levantará. Esse príncipe é o mesmo do qual o povo derivou durante esse tempo de intervalo. Por isso o texto diz, esse príncipe que se levanta, chamado de anticristo, ele vem plantar o seu falso governo nesse período de 7 anos. E quando ele chega, ele estabelece uma falsa paz, uma falsa segurança, e propõe um tempo onde as nações vivam unidas. Esse governo, segundo o que o texto diz, ele trata de fazer uma aliança com Israel. E nessa aliança propondo paz. Como diz o profeta Daniel, são 7 anos divididos em 2 metades, sendo 3 anos e meio cada metade. Uma vez que esses 3 anos e meio iniciais acontecem, no meio deles, ou ao fim da primeira metade, esse anticristo decide quebrar a aliança. E então começa o período mais tribuloso da grande tribulação. Jesus disse que nunca houve nada igual até então. E nunca haverá nada igual depois disso. Tal vai ser a tribulação dessa terra. E percebam que o que ele deixou declarado é tão evidente, tão claro, tão forte, tão pujante, que mesmo que digamos, eu argumente comigo mesmo e diga, eu não vou acreditar nisso. Isso aqui é uma coisa que
o João estava delirando e decidiu escrever apenas para gerar algum tipo de expectativa, vender algum material do seu tempo. Eu posso decidir não crer. Eu posso escolher não acreditar no que está escrito aqui. Tem problema? Tem problema nenhum. Isso não vai alterar em nada o quadro que está escrito aqui, nem o tempo das coisas acontecendo aqui. Quer o mundo acredite ou quer o mundo não acredite, isso aqui vai acontecer. É algo tão poderoso que o Espírito Santo está fazendo nesta geração. Quando a igreja decidiu parar de pregar isso em seus púlpitos, e diga-se de passagem, o pastor Francisco tem mais experiência nisso e pode dizer ao contrário se quiser, mas nos últimos 15 anos para cá, raramente se ensina sobre as coisas vindouras nos púlpitos das maiores igrejas desse país. É ou não é verdade? Quando isso acontece nessa nação, não é só aqui, é em termos de globo, que existem coisas mais interessantes para se mostrar. Então perceba o que o Espírito Santo faz. Os últimos 5 anos, ele tem chacoalhado parte do mundo, através de mídia como filmes idealizados por cristãos, que estão abalando inclusive grandes empresas de produções cinematográficas de nível global. Um filme há pouco tempo que abalou e chocou o mundo, chamado de Apocalipse. Quem assistiu esse filme? Vocês nunca assistiram esse filme? Inclusive com o Nicolas Cage, que é um dos grandes artistas de Hollywood. Nunca viram esse filme? Estão vendo como vocês estão desatualizados? Esse filme retrata o arrebatamento em tela, do momento em que a igreja é arrebatada. No filme retrata. Então as tribulações começam a acontecer. Literalidade do que está escrito acontece no filme. Exatamente tudo o que Jesus explicou. Perceba que isso já passa a ser divulgado de uma forma geral. E as pessoas já começam a, pelo menos, ter a consciência de que em breve isto irá acontecer. Quando a igreja for arrebatada de imediato, é como que dá um start, um botão de iniciar, e começa o período mais denso e triste da história da humanidade, a grande tribulação. O que se lê no Apocalipse capítulo 6 é exatamente o início, é o start. E você percebe isso porque o capítulo 4 e o capítulo 5 mostra a hegemonia no céu, a igreja sendo recebida no céu, o Cristo sendo glorificado no céu, sendo exaltado à destra de Deus, recebendo o poder e a glória para dominar e governar tudo aquilo que existe. E no momento em que ele está lá, perceba que é ele mesmo quem dá o start, é ele mesmo quem aperta o botão do play. Se não, percebam, a Bíblia diz no capítulo 5, que há nas mãos de Deus, como preguei semana passada, um livro selado com 7 selos, está na mão do Pai, e o Cordeiro então foi até lá, e tomou o livro, isto é, pegou o livro da mão de Deus. Quando ele pega o livro, ele decide abrir, e ele abre o primeiro selo, e Apocalipse capítulo 6 marca esse momento de tensão. Quando ele abre o primeiro selo, segundo o que se escreve aqui, aparece um cavaleiro enorme, montado sobre um cavalo branco, com aparência vitoriosa, com uma fisionomia de campeão. Ele tem na sua mão um arco bonito, bem entousado. Ele tem uma coroa em sua cabeça. E diz a Bíblia que ele saiu vencendo e para vencer. É uma expressão bonita, que denuncia grande autoridade, que aponta a chegada de um governo, que expressa o início de um novo tempo. Pergunte para quem está ao seu lado: quem é esse
cavaleiro abençoado. Ele se parece com Jesus, né? Ele tem o aspecto de glória, de poder, de domínio com Jesus. Mas perceba que Jesus é quem está com o livro selado na mão. Jesus é um cordeiro que está no trono, que tem um livro na mão. É um cordeiro que fala como um leão. É um cordeiro que tem uma voz retumbante como um trovão. Ele diz para João: João, vem e vê. O cordeiro que está no céu, o Cristo que está no céu, é que abre o livro selado. Então, ele não pode estar na terra, porque ele está no céu. Quem é então essa figura que tão bonita? A observar sobre o texto, ao meu mero, simples, falho, pequeno entendimento, é que essa figura que aparece aqui é a representação prática da chegada do governo do anticristo. Ele tem tudo para se parecer com o Cristo, mas não é o Cristo. Ele faz de tudo para copiar o Cristo, mas não é o Cristo. Se você traçar um paralelo entre este e o verdadeiro Cristo, você vai observar entre o capítulo 6 e o capítulo 19. O capítulo 6 você vai ver um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. No capítulo 19 você vai ver um cavaleiro montado sobre um cavalo branco com muitos outros cavalos brancos. No capítulo 6 você vai ver um cavaleiro com uma coroa na cabeça. No capítulo 19 você vai ver um cavaleiro com uma diadema na cabeça, isto é, uma série de coroas na sua cabeça. No capítulo 6 você vê o cavaleiro com um arco na mão. Mas no capítulo 19 você vê um cavaleiro com uma espada aguda, afiada, de 2 gumes que sai de sua boca. Diferente. No capítulo 6, tudo que se conhece é como o cavaleiro do cavalo branco. Mas no capítulo 19 tem 2 identificações. A primeira está sobre a sua coxa, no manto em que ele veste, que está escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A segunda identificação é que aparece que ele é o Rei eterno, é o governo eterno, é o Senhor dos céus, é o ungido. Ele aparece como alguém cuja glória faz parte do seu contexto de vida. O capítulo 6, esse cavaleiro é seguido por 3 outros que trazem a guerra, trazem a contenda, a morte, a espada, a fome. Mas o cavaleiro do capítulo 19 vem com ele um reino de paz, um reino de justiça, um reino de glória, e a igreja o acompanha. Perceba que o primeiro cavaleiro, ele aparece na terra, mas o verdadeiro cavaleiro aparece descendo do céu. Aleluia. Então este não pode ser uma outra representatividade, senão o anticristo. E esse cara vem exatamente para plantar o início de uma falsa paz, onde Paulo diz que o seu governo será de angústia e dor, de iniquidade constante. Eu até tenho muitas coisas a ensinar sobre esse caboclo, só para você ter uma ideia de quem ele será. Mas eu vou deixar isso para quando a gente chegar no capítulo 13, porque lá eu vou dar as características dele, de fato e de verdade. Pois, onde aparece uma besta que sobe da água, do mar, é a figura do anticristo. Você vai ver o capítulo 12 e 13, 3 bestas terríveis. Um é o dragão, outro você vai ver que é o chamado anticristo, uma besta feroz, terrível. Outro é o falso profeta, que é um outro animal que sobe da terra. E eu vou te mostrar tudo isso lá na frente. Mas agora eu quero que você entenda
que esse início de grande tribulação é o início de plantação de governo. Então esse cara vai chegar, vai pegar uma terra assustada, triste, chorosa, desesperada. Por quê? Milhões, milhões, milhões e milhões desapareceram, foram arrebatados. Isso vai causar impacto global. Imagine o que isso vai causar nas pessoas. Então chegará, creio eu, o anticristo e dirá: calma, gente, agora é que vai ficar tudo bem. Afinal, essa gente perturbava a terra, essa gente provocava tanta coisa ruim na terra. Eles que provocavam divisão, contenda, guerras, eram os cristãos. Graças a Deus, eles foram embora. Agora ficou tudo legal para a gente, ficou tudo bem. Olha quanto templo bonito eles deixaram para nós encher de arroz. Olha quantas casas, carros bonitos, dinheiro no banco eles deixaram para nós. Gente, fica tudo bem. Eu quero deixar tudo para quem quiser ficar. Se vocês quiserem, pode pegar tudo que é meu e desfrutar depois do arrebatamento. Eu te dou papel passado agora, depois do arrebatamento pertence a fulano, se você quiser. Perceba que nesse tempo as pessoas receberão isso como um regozijo. Uau, é mesmo, não é de todo ruim, vai melhorar, a verdade. As coisas agora são nossas. Imagine a riqueza que a igreja nesse mundo, de forma errada, tem acumulado. A igreja que Jesus ensinou, ela ser igreja, era uma igreja que não se preocupava em guardar coisa alguma. Era uma igreja que não se preocupava em acumular patrimônio algum. Era uma igreja que se preocupava em ganhar o mundo e ajudar o próximo. Mas a igreja que a gente vive, nesses séculos todos, tudo que ela fez, foi e ainda faz, é tentar mostrar a glória de ser igreja com obras e obras e obras mais construídas. Nunca Jesus disse, faça isso. Nunca. Nunca. Mas nós invertemos tudo. Nós fazemos exatamente como o anticristo quer. Porque vai chegar o tempo em que todo esse poder patrimonial, que poderia estar servido para ganhar almas, vai estar nas mãos do anticristo. E é isso que ele está acumulando, e o povo não está nem percebendo que está trabalhando para Satanás. Perceba que nesse tempo de governo, onde tudo vai ser comum, tudo vai ser igual, é um só governo. Você vai ver ao longo do Apocalipse como politicamente ele vai fazer. Ele é um estrategista. E a Bíblia diz que o diabo chegará nele e dará a ele o seu poder. Calcule. O diabo vai dizer, está aqui, ó, o meu poder é teu, use-o. E ele vai usar isso para convencer as pessoas. Ele vai eleger um profeta, do que a Bíblia chama de falso profeta. Esse cara vai fazer uma imagem do anticristo, de pedra. E essa imagem vai andar e falar. E o mundo todo vai ficar extasiado. Como isso é possível? Tal será esse poder. E ele vai conseguir arregimentar 10 blocos de nações. Talvez você não tenha percebido ainda. Mas é muito mais fácil você tornar o mundo um só, com 10 blocos de nações, do que com 211 nações. Não é verdade? É muito mais prático você sentar com um governo de 10 blocos, ou de um bloco, do que com as nações do bloco. É por isso que a formação política
ou geopolítica do mundo está sendo estabelecida por blocos. Você tem o Mercosul, você tem o bloco europeu, você tem o bloco asiático, você tem o bloco indo-russo, você tem o bloco dos BRICS, você tem uma série de blocos que está sendo montado numa estratagema de governo, bonita por sinal. Não é à toa que o Papa Francisco, amado até pelos crentes, tem dito aí, e alto em bom som para todos ouvirem, que agora está chegando o tempo que é bom que o mundo tenha um governo único. O que parece ser isso? Se não uma estratégia de Satanás em começar a convencer as pessoas, dizendo, isso é bom, é verdade, isso é bom, é verdade. Puxa, como seria bom ter um governo, a gente livre acesso a qualquer lugar do mundo, não é não? Já é tudo globalizado, tempo real de informação. Esse governo está para chegar. Diz a Bíblia que quando ele chega, ele promete uma falsa paz. Uma paz boa, mas é falsa. Então o segundo selo é aberto logo depois do primeiro. Quando o Cordeiro abre o segundo selo, e eu só vou falar até o terceiro e acabar. Perceba que a proposta desse segundo cavaleiro, montado sobre um cavalo vermelho, já é visível naquilo que ele representa em sua mão, uma espada. E a Bíblia diz que ele veio tirar a paz da terra. Ei, um chega para plantar, e atrás dele vem um para tirar. Você vê como é que é? Por quê? Logo após o anticristo vem esse cavaleiro, por duas razões. Primeiro, o anticristo propõe a paz, e esse cavaleiro propõe a guerra. Então ele vai ajudar a popularidade do anticristo. Ao mesmo tempo que ele mata, ele levanta. Ele propõe a mortandade no mundo, mas com isso ele está levantando o anticristo. Enquanto que ele gera a guerra, o anticristo aparece pacificando. Um precisa do outro. É por isso que ele vem logo em seguida. A segunda razão é que ele vem justamente não para criar a violência, porque ela já está aí. Não para plantar a guerra, porque a guerra já está aí. Ele vem simplesmente servir como um instrumento orquestrado para que essas guerras sirvam a um propósito: o de julgamento e o de promoção. Deus se utiliza da própria mazela do maligno como um julgamento, e o maligno se utiliza como promoção. Portanto, se a gente acha que hoje tem violência, então imagine isso no tempo em que o anticristo começar a governar. É por isso que atrás desse cavaleiro vem uma sequência de desgraças, até chegar na desgraça maior. Ele está apenas na primeira metade, apenas os primeiros dias do seu governo. Então é aberto logo após o segundo e o terceiro selo. E quando o Cordeiro abre o terceiro selo, diz a Bíblia que aparece um cavaleiro montado sobre um cavalo preto. Esse cavaleiro tem uma balança na sua mão. E ele grita, não danifiques o azeite, nem o vinho. Perceba que acompanhado desse cavaleiro vem a descrição daquilo que ele significa. Nesse tempo, a Bíblia denuncia que esse cavaleiro representa a fome, como que a fome personificada. São as duas coisas mais poderosas que deixa qualquer nação com problemas gigantescos, que gera tristeza, angústia e dor, e que ao mesmo tempo arranca aplauso de quem sana esse problema. As duas coisas que mais faz o ser humano se condoer é a guerra e a fome.
Quem de nós não se condói ao saber que tem guerra lá na Síria e muita gente inocente está morrendo? Quem de nós não sente misericórdia de milhares e milhares de famílias refugiadas sendo lançadas como qualquer coisa para fora do seu país? Não é verdade? Agora imagine um universo onde isso domina e em outro aspecto a fome domina. Quem nunca se emocionou ao ver fotos de crianças morrendo de fome? Fotos tiradas ainda em 1992, na maior crise de fome da Etiópia. Quem nunca se emocionou ao ver uma foto de uma pessoa magérrima por não ter comida? Não é verdade? Por isso esses dois cavaleiros seguem o anticristo como seus fiéis escudeiros, porque eles provocam e o anticristo resolve. Eles causam e o anticristo cura. Eles geram a fome e o anticristo dá comida. Esses dois caras são os cabos eleitorais do anticristo durante a primeira metade da grande tribulação. Por quê? Se você estudar os textos, você vai ver que ele propõe uma crescente. Ele começa no arrebatamento e ele propõe crescer até 3 anos e meio. Quando chega na metade dos 7 anos, então ele cresceu de tal maneira que ele vai na TV do mundo inteiro e diz: ei, eu sou o Messias. Eu sou Deus. Adorem-me como Deus. Como assim você é Deus? Eu acabei com a guerra, eu acabei com a fome, eu trouxe a paz mundial, eu resolvi os maiores problemas da humanidade. Portanto, eu sou Deus. E o mundo que recebeu tudo isso dirá: uau, esse sim é nosso Deus. Então Israel, que conhece a palavra, dirá: você não é Deus. Nós não queremos você. Você não é Deus, você não é o Messias. Espera aí, mas vocês esperam um Messias poderoso? Eu sou poderoso. Vocês esperam um Messias em glória? Eu sou o Messias de glória. Vocês esperam um Messias que acabe com a fome? Eu sou o que acabou com a fome. Israel vai dizer: mas você não é Deus. Deus só um só, que está no trono, a saber, o trono de glória. Então ele vai romper uma aliança com Israel. Ele vai quebrar o pacto. Já que vocês não me querem como seu Deus, eu vou entrar no templo de vocês e vou mostrar para vocês que eu sou Deus. E vai entrar no templo reconstruído em Israel e entrar no Santo dos Santos e lá anunciar para o mundo inteiro que ele é o Deus de Israel. Então nesse tempo Israel se levanta e diz: não, você não é. Então começa a guerra contra Israel. Marca a segunda metade da grande tribulação. Se até aqui a violência, a fome foi ruim, você não tem noção do que vem na segunda metade. Nesse período do cavaleiro montado sobre o cavalo preto, a fome, diz a Bíblia, será tão intensa que as pessoas comerão as próprias fezes. Tal vai ser a fome. Salmo 75, verso 8. As pessoas sorverão as próprias fezes. Tal vai ser a angústia da fome. Diz a Bíblia que nesse período, jovens desmaiarão de sede e a fome sucumbirá. Diz Ezequiel que uma mãe olhará para outra mãe e dirá: vamos cozer os nossos filhos para que vivamos. E vão comer os próprios filhos. Tal vai ser a fome nesse período. Mas é interessante que enquanto nessa primeira metade a fome começa a reinar,
A igreja está entrando nas bodas do Cordeiro para participar do maná escondido nas mansões eternas. Ah, que coisa boa. Pergunte para o seu irmão, sabe por que está escondido? Que se tivesse as vistas, o nego já estava comendo. Crente, Jesus sabe que se tiver comida perto de crente, eles não esperam os outros chegar. Vão comer tudo antes. Então Jesus diz, eu vou esconder esse negócio aqui, porque se esses brasileiros chegarem, não vão esperar os europeus, os africanos. Entretanto, enquanto o mundo sucumbir com essa angústia sem fim, o que resta para nós é saber que a nossa alegria não terá fim. É saber que a nossa paz não terá fim. É saber que em Cristo não enfrentaremos essas coisas. Pois a Bíblia diz de maneira clara, embora muitas correntes, e eu vou ensinar isso logo na segunda metade, muitas correntes acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Eu não consigo crer, porque existem inúmeras falas bíblicas que me anunciam que Cristo vai me tirar antes que ela aconteça. O próprio profeta Daniel disse há pouco aqui, que o Senhor arrancará os seus filhos antes desse tempo. É por isso que Paulo disse que nós fomos salvos por ele e seremos guardados de sua ira. É por isso que outra vez ele disse que nós não fomos feitos para a ira, mas para a glória de Jesus. Todavia, pouco importa quando o arrebatamento vai acontecer. Pouco importa. Por mim, não importa se é hoje, se é daqui a 50 anos. O que importa para mim é eu estar pronto agora. Porque eu posso não ser arrebatado, mas eu posso ser tirado. Eu posso não ser arrebatado, mas a minha vida pode se esvair. Então eu irei do mesmo jeito. Contudo, o estar em Cristo é que me garante a plena paz diante de tal tribulação. O estar nele provoca em mim uma paz tão grande, a ponto de que quando o mundo está a sucumbir, quanto mais notícia ruim eu recebo, mais glória a Deus eu dou. Sim, é verdade. Eu não me alegro com a desgraça alheia, mas eu me alegro pelo fato de que quanto mais o mundo se afinar, é que o arrebatamento está prestes a acontecer. Jesus disse, usando o apóstolo Paulo, quando a grávida está para dar à luz, então lhe sobrevém intensas dores de parto. Paulo disse que a natureza iria gemer, como que prestes a ter um bebê, dar à luz. E quando víssemos a natureza gemer, é porque estava prestes a hora do nosso rei arrebatar o seu povo. É por conta disso que você escuta o bramido do mar e das ondas. É por conta disso que você vê a terra se sacudindo como que revoltada com toda essa podridão que o mundo vive. É por conta disso que você vê a natureza como que clamando para o seu rei voltar sobre ela, porque o pecado a oprime, mas o rei a liberta. É por isso que nós, enquanto que igreja, devemos buscar santidade ao Senhor em todos os aspectos, porque o que nos faz ser diferentes não é a roupa que a gente usa. Não, queridos. Eu fui assembleando durante muitos anos, e eu mesmo ensinei e talibanei a minha esposa durante muito tempo, declarando fortemente só o que era
permitido ela usar ou fazer. Nem óculos escuros era permitido. Nem planta dentro de casa também não era permitido. Eu era assim, eu acreditava nisso também. Sabonete, coisa do diabo. Perfume, eu já não era dessa era, mas o meu pastor era. O pastor João Rocha liberou durante muito tempo os pastores ensinarem isso, que usa coisas feitas em casa, mas coisas industrializadas eram coisas manipuladas. Quando saiu uma propaganda Procter & Gamble, acabou. Então era pregado de púlpito: não comprem, usem sabão de soda, mas não usem isso. Uau! Rapar a perna, sangue de Jesus tem poder. Cortar o cabelo, cada mecha, eu aprendi assim, cada mecha de cabelo era guardada dentro de uma caixinha e colocada num depósito lá no inferno, para comprovar que foi para o inferno por causa daquilo lá. Uau! Eu vim desse tempo, mas Jesus me libertou dessas coisas, graças a Deus. E eu entendo que o que me faz diferente não é a roupa que eu visto, não é o meu corte de cabelo, não é o jeito que eu sou. O que me faz diferente é o viver em Cristo, é como as pessoas me veem no Cristo. A gente fala muito sobre viver o que prega, está errado. Durante todo esse tempo estamos tentando viver o que pregamos, está errado. É necessário pregar o que já estamos vivendo. Se pregarmos o que estamos vivendo, vamos poder dizer como Paulo disse: já não vivo mais eu, mas o Cristo está vivendo em mim. É desse jeito que a gente deve esperar o arrebatamento. Independente das propostas, independente do apontamento das crises, independente daquilo que a terra está prestes a acontecer, o que importa para nós é estar preparado em Cristo, para que, se o arrebatamento for hoje, não nos pegue de surpresa. A surpresa é para os que não estão preparados. A surpresa é para o que não está esperando. Quando é que o irmão, a irmã está esperando ser arrebatado? Quando? Pergunte aí para o bonitão e fique em pé. Quando você está esperando? Para quando você está esperando? Agora. Nesse minuto. Que venha. Que venha. Você tem medo da grande tribulação, meu irmão? Alguém aqui tem medo da grande tribulação? Tem medo nenhum, meu irmão. Tem medo nenhum. Eu não vou estar nela. Longe de mim tal coisa. Quem que quiser que fique, eu não vou estar nela. Como esses dias um irmão discutindo comigo acerca disso. E ele dizendo: pastor, mas a igreja vai passar pela grande tribulação, está aqui, ó, eu posso provar. Eu digo: mas esse texto não diz isso. Não, mas vai passar, está aqui, vai passar. Eu digo: mas esse texto não diz isso. Esse texto não se refere à grande tribulação. Não, mas pastor, vai passar, porque todo mundo sabe que vai passar. Eu digo: meu irmão, se tu quiser passar, você passa, querido. Eu não quero. Bom dia para você. Vai para a grande tribulação, meu irmão. Entende? Quer passar, irmão? Passe, querido. Fique à vontade. Mas, tu quer sofrer? Sofra. Que triste. A Pati está grávida. E se o arrebatamento for agora? A Pati vai grávida? O que vai acontecer com ela? E agora? O bebê vai ficar? Jesus vai dizer: espera a Pati ter o bebê, depois ela vai.
Você quer ficar esperando? É claro que não. Porque quando o arrebatamento vier, Ele vai arrebatar de dentro da Pati a bebê, e elas vão subir juntas para a glória dEle. Por que você fala, mas pastor, não está nem formado ainda? Não está na nossa esfera, mas na dele já está tudo feito. Está tudo terminado, está tudo concluído. Aleluia! Como pode ser isso? Não sei. Do mesmo jeito em que Ele vai fazer com que crentes que morreram há 2000 anos, cujas cinzas foram jogadas no mar, o mar vai devolver cada partícula de cinza, vai se juntar naquele corpo e vai formar aquele corpo de novo, e o Espírito vai entrar naquele homem, e ele vai se colocar em pé e vai dizer, estou aqui, eu morri há 2000 anos, eu fui queimado, eu fui espedaçado, eu fui colocado na terra, mas eu estou aqui, então pouco importa como Ele vai fazer, o importa é que Ele vai fazer, porque o poder é dele, a glória é dele, o domínio é dele, a igreja é dele. Então que venha ao arrebatamento, que chegue hoje. Eu só tenho pedido ao Senhor, tenho mesmo, tenho dito, Pai, embora eu queira muito, mas aguenta mais um pouco aí em cima, segura mais um pouco. Existe muita gente ainda que não ouviu falar dele. Eu tenho dito, segura mais um pouco. E ao mesmo tempo levanta a tua igreja. Sacode a tua igreja. Ontem eu glorifiquei a Jesus lá na minha varanda, enquanto eu li uma notícia. Cientistas apontaram que em 20 anos, os próximos 20 anos, vai fazer da África o continente mais evangélico do mundo. Pela proporção de crescimento, eles fizeram um gráfico, e nos próximos 20 anos, do jeito que está indo, os 54 países africanos serão os maiores países evangélicos do mundo. Sabe quem vai ganhar o resto do mundo? Sabe quem o Espírito Santo vai usar para sacudir o mundo? Os africanos. Porque nós perdemos a vez. Ele deu a nós, mas nós preferimos construir catedrais. Nós preferimos estabelecer domínios. Eles não estão preocupados com isso. Eu vi um pastor batista da Nigéria, em um testemunho, e ele disse assim, para nós, a cobertura que a gente quer pôr no nosso templo é o céu estrelado. Mas como, disse ele, vou fazer realmente uma igreja para agasalhar 200.000 pessoas, então o céu é nossa cobertura. A gente precisa voltar às origens. Eu quero orar com você esta manhã, para esperar Jesus, mas não esperar de braços cruzados, esperar fazendo algo, esperar indo atrás de pessoas, esperar somando, esperar evangelizando, esperar ganhando almas, esperar fazendo missão, vivendo o Evangelho como ele é, simples, puro, santo, fazendo tudo que glorifique a Jesus, de forma clara que glorifique a Jesus. A proposta desse ano é que a nossa vida inteira seja tão santa que glorifique a Jesus. Tudo que fizermos glorificar a Jesus.